Para ti, assim, qual é a maior dificuldade, desafio na anestesia humana quando se fala em faixa etária? Porque eu penso que o que mais seria parecido contigo, assim, para nós, seria anestesiar crianças, né? Todo veterinário fala isso. Na verdade, os desafios são variados, né? Tanto em pacientes críticos, né? Com não por idade, mas pela doença limítrofe, que limita o paciente a ter reservas fisiológicas baixas, né? Isso Sim. chama a nossa atenção, a gente dobra, triplica a nossa responsabilidade. Mas a criança tem uma coisa especial mesmo, cara, por ela ser uma, é, um ser humano mais frágil, né? Com algumas particularidades fisiológicas que fazem da via aérea ser um pouco mais difícil, o manejo da via aérea de uma forma geral, não a intubação em si, mas os acessos da criança, venosos, sinais vitais, né? A criança, ela chega a piorar, a passar de um estado de compensação para um estado de descompensação muito rápido, sabe? Então tem certas coisas que fazem da anestesia pediátrica uma subespecialidade mais, não digo mais difícil, mas mais desafiadora, assim, Uhum. entendeu? O metabolismo é mais rápido, né? Tem... Eles demandam mais oxigênio, metabolismo mais rápido, o controle da temperatura é mais difícil, né? Elas perdem muito calor, a superfície corporal dela, a área de superfície corporal é maior, eles perdem muito temperatura também e, enfim, vamos dizer que além da hipoxemia que elas fazem de forma mais rápida, também elas têm um sistema nervoso simpático menos desenvolvido, entendeu? Então Aham. acaba às vezes sobressaindo o parasimpático, bradicardias importantes, então que não refratárias à droga vasoativa, então é um pouco mais complicado. Eu acho que quem está assistindo aí que é veterinário está pensando assim, ó, bah, a raça Yorkshire é igualzinha. Varia muito Cara, rápido, assim, esses cachorros que são as raças menores, né, os pequenininhos, assim, varia bastante também. É bem é, difícil de manter plano, ainda mais quando pô, a gente está tentando também. E filhote é exatamente isso aí, é é, é, extremamente rápido. as crianças, cara, elas têm uma outra particularidade que elas, se você pegar uma faixa etária aí de 2 a até menos, 5, 6 anos, são crianças que fazem resfriado 8 a 12 vezes por ano, entendeu? Então, assim, quase todo mês elas estão com resfriado. E o resfriado, por mais que ela não esteja mais sintomática, a hiperreatividade via aérea permanece por até 2 semanas após o resfriado. E aí essa hiperreatividade via aérea também é importante para a gente, porque a criança tem mais é, risco de desenvolver laringoespasmo, broncoespasmo, entendeu? E isso é um grande medo também do anestesista da criança desenvolver laringoespasmo ou antes ou depois da extubação, né? Ou na indução ou na extubação. E aí torna uma coisa... se for um laringoespasmo total, cara, que fecha a via aérea de forma que você não consegue desobstruir essa via aérea com ventilação positiva, cara, é foda, com pressão positiva. Aí a criança desatura rápido, enfim, fica hipoxêmica, cianótica, bradicárdica, e aí é foda. É uma situação bem E, desesperadora. e o que que tu faz profilaticamente, Renan, para evitar que isso aconteça? Laringoespasmo, assim, primeiro que se for cirurgia eletiva e você desconfiar que a criança está com hiperatividade via aérea, você suspende a cirurgia, né? Principalmente se ela estiver bem sintomática, por conta desses riscos aumentados. Agora, pode ser que ela tenha tido resfriado há 15 dias, a via aérea dela está reativa, mas você não consegue, examinando a criança, saber, desconfiar que ela possa estar com um broncoespasmo prévio, você ausculta, tem o pulmão tá limpo, tudo bem, tá sem coriza nem nada, mas na hora que você vai entubar, tocou ali na glote da criança. Então o que a gente faz? A gente faz uma indução bem profunda, uma boa indução anestésica. Você entubar a criança fora de plano, você está aumentando muito o risco dessa criança fazer laringoespasmo, né? Então, utilizar algumas drogas que também previnem broncoconstrição, né, como lidocaína, uma ketamina, né, que pelo contrário faz bronchodilatação.
Você pode usar o gás, né, o inalatório, o sevoflurano, por exemplo, que também é broncodilatador, mas nada disso resolve se você entubar a criança fora de plano. Se você fizer uma indução anestésica com subdoses, ou por mais que use doses adequadas, mas que não respeite a farmacocinética, a latência da medicação, aí você laringoscopa e aí acaba induzindo um laringoespasmo. E quando esse laringoespasmo é total, ou seja, porque a primeira medida que você faz, quando você percebe que é um laringoespasmo, você adota uma estratégia de pressão positiva. Não é ventilar a criança, mas você aumenta a pressão da via aérea da criança, como? Aumentando a válvula para 20, você pode usar um CPAP mesmo, 10, 20 centímetros de água, e deixar até que essa via aérea consiga ser aberta. Agora, se você não conseguir com pressão positiva, aí você tem que relaxar, aprofundar o plano anestésico com propofol, por exemplo, que aí o propofol ele tem um ligeiro relaxamento da musculatura de laringe e faringe, aí isso faz com que abra a glote e a gente consiga oxigenar a criança. Agora, se for um laringoespasmo total, que a gente só descobre quando essas manobras não funcionam, aí a gente tem que lançar a mão da succinilcolina, né? Relaxante muscular mesmo para abrir a glote, só assim para abrir. Isso você tem que raciocinar em questão de segundos, né? 20, 30 segundos, rápido, porque senão fica difícil. É.